Naquele início de século XX em que os clubes não conseguiam ter certeza se iriam durar mais 2 meses ou 80 anos, a saída para sobreviver, muitas vezes, era a fusão. No princípio da década de 20, em Curitiba, era bem assim. O América ia mal das pernas, se enchia de dívidas. O Internacional também não conseguia brigar contra o domínio do Britânia. Os dois começam conversas em 1923. Um ano depois, a união se oficializava. Assim, em nome nada mais do que da sobrevivência, nascia o Clube Atlético Paranaense. O 5º lugar em sua primeira participação no Campeonato Paranaense, que incluiu uma vitória sobre o hexacampeão Britânia, deu sinal de que aquele não seria um clube qualquer. Tanto que, em 1924 mesmo, o Atlético cedeu 4 jogadores à seleção paranaense. Marreco, Mota, Marrecão Adi. Era a base da equipe que conquistaria o primeiro título estadual da história do clube, em seu 2º ano de vida. Eram as linhas iniciais de um primeiro capítulo glorioso. Durante a década de 30, o rubro-negro alcançou 3 títulos e começou a construir seu panteão de ídolos com o goleiro Alberto Gotardin, o primeiro representante de um sobrenome que estaria carnalmente ligado ao clube durante anos e anos. Ele defendeu o gol atleticano nos títulos de 29 e 30 e, em 33, cedeu seu posto para um garoto de 18 anos, Caju, conhecido por Alberto como Alfredo, seu irmão mais novo. O goleiro se tornou um herói ainda maior do que seu irmão. Conquistou 6 títulos paranaenses e chegou à seleção brasileira em 42. Hoje, dá nome ao centro de treinamento do Atlético por essa época. Os jornais paranaenses já tinham cunhado o termo que para sempre seria sinônimo do que há de mais forte, e da rivalidade mais ferrenha, do futebol paranaense: o Atletiba. Nos anos 30, o Coritiba já era o adversário que os atleticanos mais gostavam de derrotar. Foi assim, vencendo 2 vezes o Coxa, que o Atlético conquistou um título emblemático, o de 43. O recém-empossado presidente Maneco Aranha mudou o paradigma do clube e desatou a contratar jogadores. O goleiro Laio, o meia Lupécio, coisa inédita no futebol do Paraná, 2 estrangeiros, os paraguaios Aveiros e Barrola. Começou a se formar a base da equipe que, em 1949, transformou o Atlético Paranaense em furacão. Rodada atrás de rodada, o time não fez outra coisa a não ser golear. Começou com a imprensa chamando o time de tufão, mas, com uma média de mais de 4 gols por jogo, o fenômeno meteorológico ficou pequeno. O esquadrão de Guará, Jackson, do artilheiro Neno e de Sireno deu ao clube o apelido que é famoso até hoje. Foi um bom jeito de a torcida se despedir da fase de títulos constantes antes de começar a triste missão de se acostumar com os jejuns. Depois do título do Furacão, o Atlético só voltaria a conquistar um troféu estadual em 58, sob o comando ilustre de um triunvirato de técnicos: Caju, Jackson e Pedro Stengel. Mas foi apenas uma centelha isolada no período em que as coisas não funcionavam. Tome mais alguns anos sem título até o fundo do poço em 67, quando o rubro-negro é rebaixado para a 2ª divisão do Paraná. Só que o presidente Jofre Cabral e Silva, quando assume o posto, descobre uma irregularidade no estádio do Paranavaí, que acaba levando à reversão, suspeitíssima, da decisão. Jofre foi além na sua intenção de dar nova vida ao clube e trouxe uma série de veteranos de primeira linha, que, no mínimo, fizeram dos atleticanos uma atração midiática. Chegaram Bellini, Dorval e Djalma Santos. O presidente não viveu para ver o fruto de seus negócios. Faleceu em 68, vítima de um infarto, quando assistia a uma partida contra o Londrina. 2 anos depois, um time que tinha o 4º zagueiro Alfredo Gotardi Jr. e o artilheiro do torneio Sicupira chegou ao título estadual depois de 12 anos. Foi a última conquista da carreira de Djalma Santos, aos 41 anos. Bellini já havia deixado o futebol 1 ano antes. Depois daquela conquista, o máximo que o Atlético conseguiu foi chegar perto, como em 72, quando ficou 20 jogos invicto, mas perdeu o título para o Coritiba. Tanto que o episódio mais famoso da década de 70 é um incidente do centroavante reserva Ziquita, em 78.
Numa partida em que perdia para o Colorado em casa por 4-0, de repente, faltando 13 minutos para o fim, o atacante entrou em campo e enlouqueceu. Marcou os 4 gols do empate e ainda acertou uma cabeçada que poderia ter dado a vitória. É folclórico, mas é triste que tenha sido o ponto alto de uma década dura. No total, entre 1950 e 81, o Furacão soprou mansamente. Foram só os títulos de 58 e 70, mas nada a mudança de sorte coincidiu como uma contratação acertadíssima, em 82. Desde aquela época, Washington e Assis já eram como um pacote. Quem levava um, ficava com o outro, também. E agradecia. O Atlético trouxe os dois como moeda de troca na transferência do lateral Augusto para o Internacional RS. Ali, o casal 20 brilhou para o Brasil pela primeira vez. Após 12 anos, o título paranaense voltou e, em 83, o time chegou à fase final do Campeonato Brasileiro. 5 anos depois, a equipe campeã paranaense do goleiro Marola, Diodemilson e Roberto Cavallo entrou para a história ao estrear no Atletiba a camisa rubro-negra com listras verticais. Como já estava se tornando praxe, depois da bonança vinha mais um pouco de tempestade. O começo dos anos 90 foi de mais penúria. Primeiro, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 93. Depois, no meio da fala de títulos estaduais e da reconstrução do estádio Joaquim Américo, uma histórica goleada por 5-1, sofrida contra o Coritiba. Imediatamente depois daquele vexame, uma nova diretoria assumiu, com o projeto Atlético Total. Talvez nem os próprios dirigentes não imaginavam uma revolução tão grande, um marco tão claro na história. Naquele anos de 95, o time comandado por Pepe voltou à elite do brasileiro. Com gente como Ricardo Pinto e Paulo Rink, começava a base de uma equipe histórica. Em 97, com Alberto, Luiz Carlos e Oséias, o grupo estava completo. O Atlético foi notícia, tanto por seu grande futebol como pelo envolvimento no caso Ivens Mendes, em que o então diretor de arbitragem da CBF teria pedido ajuda financeira a alguns clubes, entre eles o Furacão. Boa parte daquela equipe acabou se transferindo para o eixo Rio-São Paulo, mas os atleticanos já tinham criado uma base sólida, capaz de se renovar e manter o clube, de forma definitiva, como um dos grandes do Brasil. Não apenas dentro do campo, mas fora dele. O departamento de marketing do Atlético se tornou referência e, em 1999, seu estádio também. Foi terminada a construção da Arena da Baixada, o estádio mais moderno do país. Para comemorar, que tal uma vaga na Libertadores da América? Kleber, que hoje é Pereira, Adriano, que hoje é Gabiru, Cócito, Kelly, Lucas e Kleberson eram parte do time que venceu a seletiva nacional e chegou à disputa sul-americana. Era apenas a primeira vez que aquela geração brilhava. O time de 2001 trocou algumas peças, como Alex Mineiro e Ilan, e dominou de vez o Brasil. Depois de eliminar São Paulo e Fluminense, o Atlético derrotava o São Caetano e era campeão brasileiro. Para coroar, em 2002 veio o primeiro tricampeonato estadual. Em menos de uma década, o Furacão foi da crise à condição definitiva e indiscutível de um dos maiores do país. Não surpreendeu ninguém, portanto, quando depois da dissolução daquela equipe o Atlético voltou a formar um bom time. Foi a vez do goleiro Diego, do meia Jadson e dos atacantes Dagoberto e Washington, recuperado de uma cirurgia cardíaca. O Coração Valente foi o artilheiro do Brasileirão de 2004, em que o time foi vice-campeão, atrás do Santos. Com isso, veio mais uma campanha na Libertadores, e essa, inesquecível. Times de tradição no continente como Cerro Porteño, Santos e o Chivas do México não pararam o Atlético PR do centroavante Aloísio. De novo, foi apenas o São Paulo quem barrou o sonho, na grande final. O patamar mudou para sempre. Ninguém mais ouve o nome do Atlético PR e pensa apenas no sucesso dentro do estado. Pelos resultados e pela organização, o clube está no topo do Brasil. Tal fato foi comprovado nas temporadas 2009, na qual o time foi campeão estadual em pleno centenário do rival Coritiba, e 2010, quando o Atlético PR foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro.
com uma base de jovens atletas misturados a jogadores experientes, como o ídolo Paulo Baier, a equipe montada pelo experiente Paulo César Carpegiani, e mais tarde assumida por Sérgio Soares, fez da Arena da Baixada uma arma letal e lutou até a penúltima rodada do Nacional por uma vaga na Copa Libertadores. Apesar de não ter conseguido chegar ao torneio continental, o Atlético PR segue sonhando alto para 2011, quando vai disputar, além do Paranaense, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Nesta última, é o Paranaense, como o time ficou conhecido no estrangeiro, quer mostrar que rompeu, definitivamente, as fronteiras do estado.